Olá, e não é que estamos de volta, e hoje com grande estilo, né? Eu não vou nem me atrever a falar o currículo do meu convidado, vou deixar isso para ele, mas quero agradecer primeiro, obrigada pelo profissional, pelo Dr. Arnaldo, que daqui a pouco vai virar Arnaldo. O Arnaldo é uma pessoa que eu tenho extrema admiração, profissionalmente falando em gestão, profissionalmente falando em cirurgia plástica. Eu tô aqui para dar um testemunho, porque daqui só sobrou o branco do olho, o resto foi tudo ele que fez. E então nós vamos... E eu quero começar, Arnaldo, pedindo, por favor, para você se apresentar, para quem não conhece, porque a maioria da galera que está aqui hoje já conhece. Então eu queria, por favor, que você se apresentasse. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Arnaldo Almendros. Eu tenho quase que 30 anos em cirurgia plástica. Tive já uma experiência em gestão na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a minha dedicação é exclusivamente à cirurgia plástica, né? Sou cirurgião plástico, como eu disse, formado há quase que 30 anos, e a gente tem um caminho longo e muita experiência e muita história para contar. Muito. Né? Então, eu estou aqui à disposição para as perguntas e para a gente repercutir, porque é um tema hoje que faz parte do universo não só feminino, mas do universo de toda a população. Todo mundo quer saber, porque hoje acontece que com as redes sociais existe muita mentira. Sim. Muita questão que o indivíduo faz puramente comercial, e aí é legal a gente esclarecer e falar de forma técnica e as verdades têm que ser ditas. Eu quero começar já dizendo, polemizando, né? A gente teve, e surgiu exatamente quando a Juliana propôs fazer um podcast com você. E o Arnaldo aqui hoje, ele é o Arnaldo médico, ele é o Arnaldo marido da Ju, ele é o Arnaldo pai da Maísa. Então ele tem várias camadinhas aqui conosco. E quando a Ju propôs isso, foi exatamente naquela época que teve o problema da menina que morreu por conta da lipo do joelho. E aí todo mundo polemizou que não já se viu aquela menina fazer uma lipo no joelho, que linda daquele jeito. Eu acho assim, primeiro que eu acho que cada pessoa precisa respeitar os seus limites e cada mulher e homem, né, entende, mas muito mais esse cenário feminino, entende as suas necessidades. Às vezes eu mesmo fiz a minha cirurgia com 45 anos. Eu sempre tive sonho de fazer cirurgia, mas tinha aquela coisa, né, louca de que primeiro tinha medo, segundo de que eu acho que a parte financeira é o que mais bloqueia muita gente, porque todo mundo acha que é um absurdo e depois você descobre que é acessível. Então, e quando vem aquela menina e todo mundo, né, ai, porque não já se viu fazer uma cirurgia, uma menina daquela que morreu e que não precisava, e você vê pessoas que têm um padrão de beleza dizendo aquilo, né, pô, ela sabia, e, né, as pessoas da família depois explicaram que ela perdeu vários trabalhos. Então, Arnaldo, eu queria, por favor, que você iniciasse com esse assunto. O que é, até onde ir, por que ir? Perfeito. Bem, é muito pertinente esse caso para a gente começar a falar de cirurgia plástica, porque esse caso acaba ilustrando muito bem o que tem ocorrido na cirurgia plástica. Veja, era uma modelo com corpo desejado pela maioria das mulheres, né? O que a gente diz, as mulheres normais. Porque essa moça, por que eu digo não normal? Porque existe uma exigência, uma cobrança nesse meio que, ao meu ver, ultimamente isso tem se ficado um pouco mais suave, as cobranças estão se reduzindo. Mas, de qualquer forma, há cobrança. Agora, era uma moça com um corpo perfeito, eu vi as fotos, eu não a conhecia, claro, mas eu vi as fotos, e ela tinha uma pequena lipodistrofia no joelho, na face interna do joelho. É claro que o que foi divulgado na mídia não é a realidade completa, porque já se decorria mais de 2 horas e meia de cirurgia, ela sob anestesia geral, então, com certeza, ela deveria ter feito alguns outros procedimentos, que quando você vê a foto, você fala, não, mas não precisava isso. Bem, então, partindo desse princípio, o que acontece? A cirurgia plástica está indicada quando a pessoa tem alguma tida deformidade que a incomoda, né? Ou seja, tudo aquilo que a incomoda, se realmente for possível resolver, é passível de uma cirurgia plástica. Contudo, existem limites. E penso eu, é claro que isso é subjetivo, mas penso eu
que esses limites devem ser estabelecidos pelo profissional de saúde, ou seja, o cirurgião plástico. É claro que fatalidades podem ocorrer em qualquer caso. Eu até hoje, até agora, eu nunca tive, mas eu posso vir a ter uma fatalidade. Faz parte. Está dentro do teu contrato de trabalho, os riscos. E não existe nenhum procedimento que não tenha risco, né? Ou seja, viver é arriscado, como dizia Graciliano Ramos, viver é arriscado. Em qualquer lugar pode acontecer alguma coisa. Sim. E quando você parte para uma cirurgia, o teu risco, se você estiver bem de saúde, jovem como aquela moça, o seu risco é muito reduzido, é quase imperceptível, você quase não lembra dele, mas ele varia, ele aumenta um pouquinho. Pois bem, e quando eu digo que o cirurgião plástico tem que estabelecer limites, é até baseado num caso como esse. Tudo bem que a gordurinha no joelho, que talvez muita gente nem veja nas fotos, apesar que hoje com a edição, né? Mas vamos pensar que aquela gordurinha no joelho lhe incomodasse. Mas você tem que ver o conjunto. A beleza não é fragmentada. A beleza é o conjunto. Ou seja, será que essa gordurinha incomodava tanto? E mesmo que tenha, como eu disse, que tenha sido feito uma lipoaspiração na cintura, ou sei lá o que mais que possa ser feito, porque uma lipoaspiração de joelho dá para se fazer com anestesia local em 20 minutos, né? Então, mesmo que tenha sido feito isso, será que essa moça tinha indicação? Por mais que a incomodasse, se fosse eu o cirurgião, eu lhe diria, não, você vai malhar, você vai fazer qualquer coisa, você não precisa passar por esse risco. Por mais difícil que seja, não é hora de você fazer isso. Ah, mas eu tenho uma cobrança porque as agências me cobram e estão falando que essa gordurinha... Aí são escolhas. Eu, enquanto cirurgião, não vou te operar. É bem assim. Eu sou o exemplo disso. Exatamente. Né? Você vai contar depois do que foi meu procedimento, mas foi exatamente assim. Exatamente. Eu cheguei, porque eu queria colocar silicone, só fui para colocar silicone. Cheguei lá, né, medimos a prótese, qual o tamanho, mas eu já tava ali, né, falei, olha, Arnaldo, mas a gente já vai estar lá, que tal uma anestesia, um pouquinho mais. E aí ele me disse o seguinte, ele falou, olha, você tem indicação para uma como que chama, Arnaldo? Abdominoplastia. Mas eu, Arnaldo, não vou fazer. Você não teve filhos, ou seja, você não tem cesárea, e eu não vou te cortar de fora a fora. Então você vai se danar na academia, eu vou limpar isso aqui, e o que sobrar você vai gastar lá na academia. E foi assim que a gente fez. Eu sou outra pessoa. Só que essa ponderação sua, inclusive no tamanho da prótese, né? Aí a prótese, já que nós estamos pondo, vamos pôr. Não, você vai pôr essa prótese. Eu acho fundamental a tua equipe num todo, porque essa menina também teve o agravante de que levou a anestesista dela, né? Contratado, sabe Deus por quem, de que jeito. Então é toda uma equipe, né, Arnaldo? Sim, é uma interação, né, de fatores que desencadearam tudo isso. Claro que pode ter influência isso, mas mais do que isso, né, o que a gente tem que ver é que por mais que ela seja pressionada por essas cobranças mercadológicas, é claro que são escolhas, né? Eu penso que o profissional de saúde, o médico, o cirurgião plástico, ele tem a obrigação de dizer, falar, olha, não vale a pena, a melhora vai ser pouco significativa, sabe? Por quê? Porque tudo que você faz, você paga um preço. Não é preço financeiro, não, um preço pessoal, né? E o preço que ela pagou foi com a vida. E está sujeito, é raro. Eu creio que o cirurgião nem pensou nisso. Vou fazer uma lipinha, ela é magrinha, mas pode acontecer. E aí vem tudo isso. Então eu penso que o limite da cirurgia plástica, é claro que se a pessoa fala, olha, me incomoda, o cirurgião plástico tem por obrigação de avaliar se realmente vale a pena fazer aquela cirurgia. Porque existe uma questão de subjetividade, mas também existe alguns transtornos psíquicos que a pessoa, que é o transtorno dismórfico corporal, no qual a pessoa se enxerga de uma forma que não é real. E talvez, se você não consegue numa consulta, que você encaminhe essa pessoa, fala, olha, o seu problema é outro. Infelizmente, hoje, como eu disse no início, com rede social, com promessas mirabolantes e com tudo mais, essa busca desenfreada
por dinheiro, essa é a verdade, as pessoas vão criando esses modelos, essas falsas impressões de que a cirurgia plástica faz milagre. E não faz. Não existe milagre em cirurgia plástica. Para tudo tem um preço a ser pago. Não é financeiro, é um preço pessoal. Ah, olha, mas era uma lipinho de joelho. Tá, ela pagou com a vida. E se ela tivesse viva? Ótimo. Teria. Só que, de qualquer forma, ela teria uma recuperação, ela poderia ter uma infecção, poderia não ter morrido, ela poderia ter ficado com uma irregularidade, seja lá onde, se ela lipou o abdômen ou só o joelho. Enfim, para tudo existem possibilidades e existe preço que você paga pessoalmente para fazer. Por isso que o cirurgião plástico é o profissional melhor, mais indicado. Só que, infelizmente, tem muita gente que não tem bom senso, entendeu? Opera. Veja bem, eu opero casos, às vezes, difíceis, que eu não gostaria de operar. Né? Eu pego casos, às vezes, que você sabe que o resultado, do ponto de vista estético, é um resultado pobre. Pacientes acima do peso, pacientes que têm uma cicatrização já prévia, que você sabe que não é boa. Contudo, existe uma coisa que se chama qualidade de vida. Às vezes, mesmo operando esses casos, no qual você sabe que o resultado não vai ser dos melhores, você vai melhorar a qualidade de vida. Então, ou seja, existe uma série de ponderações. Agora, nós voltamos para a moça. A qualidade de vida dela não melhoraria. A autoestima, eu penso que também não, porque quando você olha o conjunto, talvez todas as mulheres quisessem ter um corpo, um perfil como o dela. Então, talvez tenha faltado isso. Eu penso assim. E talvez viesse uma próxima cirurgia, né? Aí fizesse a irregularidade do joelho, aí ficaria talvez a coxa e assim sucessivamente. Essa busca desenfreada, exatamente, né, Arnaldo? Esse padrão que todo mundo busca, e aí as pessoas podem falar assim, mas falou aquela que pôs silicone e que tá... Não, mas a cirurgia que eu fiz foi para sentir a Lucinéia melhor. Não tinha nada a ver com, quero parecer Ana Hickman. Deus que me livre. Nada eu quero parecer, né? Linda, mas últimos acontecimentos, nada. Então, acho que... Mas isso veio muito do atendimento que você fez. E eu falo isso para todo mundo. Quando o Arnaldo falou, olha, você tem indicação para isso, mas eu não vou fazer. Eu falei, cara, se fosse outro profissional, eu tinha metido a faca e que se dane. Né? Então... Quando a gente fala nessa busca desenfreada, é preocupante isso. Acho que vem da formação acadêmica, porque a gente agora, né, chove... faculdades, é de uma outra época. Eu e a Ju também somos de outra época de direito. Hoje em dia, chove faculdade. Então, eu não sei que tipo de profissional essas universidades vêm colocando no mercado. Você tocou num ponto muito sensível, né? Essa busca desenfreada, que, por sinal, para mim, na minha concepção, está exagerada. E isso acaba... abrindo um universo de profissionais não qualificados para atender esse tipo de busca, reduzindo o preço. Então, tem profissionais que não são médicos, profissionais de outra área. E aí é onde aparecem as complicações. Eu, no meu consultório, na minha clínica, eu tenho uma gama imensa de complicações de profissionais não médicos fazendo perfilamento facial e etc. Eu acho assim, fazer as coisas... executar algo, até um macaco, se você orientar e ele vê você fazendo, ele repete, é repetitivo, você executa. O problema é que no ser humano, uma pessoa é diferente da outra. E as respostas não são ponderadas, não tem como você ponderar. Existe uma média de respostas, a resposta é favorável, mas você nem sempre sabe. Como hoje eu vi um caso de uma lipoaspiração de papada, que é um procedimento simples, faz com anestesia local, eu faço isso na clínica com tranquilidade, feita por um odontólogo. Pode acontecer com o cirurgião? Pode. Só que a frequência é menor. E aí tem um outro problema. O problema é que quando acontece e o indivíduo não é médico, ele não sabe manejar, ele não conduz, ele não sabe diagnosticar as complicações, a complicação acaba sendo vista tardiamente. Eu acho que... É claro que, você está defendendo a sardinha. Eu tive a formação de um cirurgião plástico, são 6 anos depois dos 6 anos da faculdade. Então a formação é extensa, é longa, não é à toa isso.
É porque é uma cirurgia, seja ela pequena ou grande, é uma cirurgia. E você tem que saber manejar isso. E tem que saber as respostas. Então a grande crítica é essa. E às vezes o indivíduo faz um curso de 6 meses ou 1 mês de harmonização facial e sai fazendo como se fosse alguma coisa, como se fosse fazer alguma coisa mecânica em algum objeto. Uhum. E o ser humano não é objeto. Ele tem muita variação de respostas, variação de feição, de tudo, né? Então você vê hoje que eu não faço isso, aquele monte de gente com a mesma cara, com a bochecha cheia, a boca empicada. Isso para mim é horrível, não sei onde as pessoas querem chegar. Eu acho que o natural é o mais bonito. Eu acho que o maior exemplo de face que a gente vivenciou nessa pandemia, né, Ju, foi a tal da GK. Aquela menina, ela se transformou, chegou num determinado momento que parecia que a boca dela ia estourar. Sim. Porque a gente ainda brincava que parecia, né, as pessoas estavam indo para colocar a boca e parecia que tinha 2 salsichas na boca, porque... E você olhava em todo mundo, tava naquela... E eu devo admitir que no dia da minha, falei, Arnaldo, podia ter, já que vai tirar aqui, podia pôr um pouco na boca, né? A hora que eu entrei no centro cirúrgico, falei, gente, vocês esquecem de anotar aqui, porque ele falou que vai tirar daqui e pôr na boca. Mas ficou bem longe daqui. Sim, eu acho que até pode pôr. O problema é que as pessoas estão exagerando. Eu acho também, Lucinéia, com essa questão da selfie, da rede social, hoje todo mundo é influencer, essa coisa toda, faz com que as pessoas queiram ser diferentes. Talvez. Só que tá ficando tudo igual, porque a diferença tá igualando as pessoas na aparência. É boca grande. E essa GK, por exemplo, agora ela tirou, né? Não sei se teve um prazo e venceu o prazo que ela tinha. Ela ficou numa beleza, porque agora ela fez os procedimentos de novo, mas numa serenidade, numa coisa moderada, que você olha nela e fala assim, cara, que coisa bonita que ficou aquela menina. Pois é. Veja, eu tô vindo, eu fui dar um curso de cirurgia de mama agora no Peru, eu cheguei agora no sábado, e eu fiquei 3 dias e fiz cirurgias lá com cirurgiões de toda a América Latina, que tinham 15 cirurgiões, eu dei aula teórica e tudo, e aí eu fui fazer cirurgia. E você veja que essa questão de beleza, você falou que ela naturalmente ela tá mais bonita, eu também sou um partidário disso, que o que é natural sempre é mais bonito. É claro, como eu disse, tem casos que você melhora a qualidade de vida, inclusive, e tem casos que é necessário. Eu tenho paciente que não tem peito nenhum, vai ficar mais bonito o contorno corporal quando eu ponho um peito, sem exageros, é claro. Então eu fui fazer um curso e eu não sabia os casos que eu ia operar, eu vi na hora e fiz o planejamento na hora junto com os alunos, e me colocaram um caso de uma paciente, uma jovem de 22 anos, com uma mama grande e caída, mas caída mesmo, como a gente chama isso de pitose. E ela foi, olha, para colocar prótese. Eu olhei aquilo, falei, mas colocar prótese? Porque um caso desse no Brasil, o que a gente faz? A gente pode colocar prótese, né? Se a pessoa quer um peito maior, não tem outro jeito a não ser colocando prótese. Mas você tem que tirar a pele, você tem que cortar aqui, corta aqui, porque senão já sai caída da cirurgia, né? Mas olha que coisa curiosa, o que é cultura de beleza e que a gente se depara com isso. Então eu perguntei a ela, mas vem cá, você quer só colocar prótese? Falei para ela, vai ficar um pouco caída a sua mama, né? Não tem problema. Porque assim, se você quiser que ela fique em pezinho, porque aqui no Brasil as mulheres querem o peito no pescoço, aqui em cima. E aí ela falou, não, eu só quero que fique um pouco maior, não tem problema, caída, mas eu gosto. Ou seja, depois conversando com cirurgiões peruanos, elas têm uma resistência enorme a fazer cicatriz e elas não gostam do peito aqui em cima, elas querem o peito natural. Ou seja, ela colocou a prótese, eu fiquei assim, eu cheguei a tremer depois da cirurgia, eu falei, meu Deus, se eu faço isso no Brasil, vão me matar, vai ficar tudo louco. E a moça ficou feliz da vida. Por quê? Porque ela queria aumentar. Então, para eles, a beleza não está no peito aqui em cima. Que se você parar para pensar, a mama, estou pegando a mama como exemplo, ela tem uma posição no tórax. Tudo bem que depois da cirurgia, realmente ela fica alta. Mas com a natureza, ou seja, a naturalidade dela, vai aparecer, com o tempo ela vai se posicionar na posição que ela é.
Você Eu entendeu? lembro da minha, você falando, Exatamente, vai ceder. Sim, porque você colocou peso, é a pele que sustenta. E aí vem esse monte de cirurgião plástico, sei lá se é também, mas se identificam como, em rede social, dizer que fazem sutiã interno, que fazem isso, que usam uma prótese de alta aderência, dizendo que a mama não cai. Não é real. Isso é mentira. Você entendeu? Porque não existe. É claro que quando você tira a pele, ela tem uma durabilidade maior, mas ela não vai ficar aqui em cima como no começo, né? E essas mulheres peruanas, no caso, não aceitam as cicatrizes. Não aceitam. Então aí você pergunta, mas Arnaldo, e como cirurgião plástico, o que você me diz da cicatriz quando tem que cortar? Veja bem, se eu tenho uma mama que perdeu a beleza, porque ela está muito caída, a pessoa não consegue pôr uma roupa, aí sim justifica o preço da cicatriz você fazer a cirurgia. Agora, se é uma mama, para nossa cultura, eu estou dizendo, porque lá elas não estão nem aí se está muito caída, porque a da moça, você veja bem, eu como cirurgião plástico, olhei e falei, nossa, eu preciso tirar a pele, eu preciso fazer uma mamoplastia. Mas ela não está nem feliz da vida. Né? Eu tenho acompanhado de longe com o cirurgião que ficou lá, ele fala que ela está feliz da vida, e tá, com certeza. Eu fiz um cortinho de 3 centímetros e pus a prótese. Então, assim, essa questão, ela é muito sensível, porque ela envolve questões culturais e moda. Isso. Moda. Eu acho que nós estamos vivendo uma moda no Brasil modinha, que, veja bem, já está mudando o viés. Eu acho que nós estamos, inclusive, num ponto de, não sei se de inflexão descendente, porque eu só colocava prótese. Hoje eu tenho tirado uma prótese por semana. O dia que eu fiz, na mesma semana veio uma turma aí falando que ia tirar. Eu falei, não é possível. Eu demorei 45 anos para colocar uma prótese, agora esse povo vai começar na moda de tirar. A minha no ranco. Vai levar comigo pro caixão. Mas você sabe quem isso, que tá tira? Nessa pegada mesmo. Tem duas questões. Quem que tá tirando? Quem não precisava ter colocado? Eu perdi muita paciente. Perdi muita paciente porque eu falava, olha, você não precisa de prótese, a gente faz uma prótese natural. Ah, não, mas minhas amigas colocaram, como que eu vou operar e não vou pôr uma prótese? Então eu perdi muita paciente. O doutor não gosta de prótese. Não é que eu não gosto, eu acho que tem indicação. E a prótese, ela foi desenvolvida, Luciné, para aumentar o volume. Você precisava aumentar o volume da tua mama. Você ia ficar com um contorno melhor. Ela não foi desenvolvida para deixar peito mais duro, peito mais em pé, e muito pelo contrário, ela pesa, ela faz peso na pele e ela vai descer mais rápido e mais do que sem uma prótese. Então, a gente viveu essa moda de todo mundo querer colocar silicone. Hoje eu estou tirando uma por semana e as pessoas não querem pôr novamente. Algumas me pedem, doutor, eu queria ter um... Porque o que acontece? Quando você coloca e aí você vai tirar, a mama sofre uma atrofia, ao redor de 25% em um ano. Então ela reduz bastante. Então você não tem tecido mamário para que fique uma mama como era, né? Ou seja, ela vai ficar menor. E aí algumas pacientes a gente tem tirado e colocado gordura, feito enxerto de gordura, que é uma alternativa, é próprio e etc. Mas enfim, isso demonstra que infelizmente a cirurgia plástica também passa por modas. Sim. Né? Como tudo na humanidade é moda. Só que não deveria, ou seja, o cirurgião plástico tinha que tentar prevenir isso, mas infelizmente tem gente que quer ganhar dinheiro só. Eu acho que é importante ganhar dinheiro, não estou dizendo que eu não gosto de ganhar. Estou dizendo que não é só isso. Não é só o dinheiro. Né? Porque não é só uma vez, né, Arnaldo? Exatamente. Eu acho que é isso, é pensar que você não constrói só uma carteira de clientes, né? São pessoas que passam pela sua vida ali. Suas pacientes são suas amigas, se acompanha e a gente reflete para os nossos amigos isso. Eu tenho uma pergunta da minha turma hoje, da Secretaria de Saúde, que tem uma turma que ficou pavorosa hoje, e algumas delas com medo da cirurgia plástica, e elas pediram para que você falasse sobre o silicone. O silicone, ele causa câncer? Ótimo, uma pergunta muito pertinente, porque agora um outro motivo, além da não necessidade de ter se colocado prótese, por isso que está se explantando, se tirando, um outro motivo é que surgiu na mídia agora, em rede social, porque isso já existe antes de eu me formar, a tal doença do silicone.
né, que a gente chama no termo técnico de ásia, que é uma doença inflamatória, isso é um termo do inglês, uma doença inflamatória que ela ocorre, veja bem, há 30 anos atrás, se podia colocar prótese em todo mundo, exceto em pessoas que tinham doenças imunológicas. Que doenças são essas? Tireoidite, artrite reumatoide, lúpus eritematoso. Isso já era sabido. Por quê? Porque quando se colocava uma prótese a um corpo estranho, o organismo produzia mais anticorpos e essas doenças saíam de remissão e diminuíam o período intercrise. Então a pessoa tinha muita crise. Então era contraindicado. É claro que isso era explicado para o paciente. Eu, por exemplo, coloquei uma prótese em uma médica, filha de um neurologista famoso aqui em Rio Preto, na época, isso faz mais de 25 anos, e ela tinha artrite reumatoide. Eu disse, olha, é contraindicado. Ela falou, doutor, não, porque eu não tenho nada, eu quero pôr, eu vou correr o risco. Se minha doença diminuir, aumentar as crises, tudo bem, eu penso em tirar. É claro que não era todo mundo. Eu coloquei, ela nunca teve problema. Então, isso era a Ásia, ou seja, algumas pessoas que têm uma resposta imunológica mais forte, elas podem ter essa doença do silicone, que nada mais é. Eu tirei 2 realmente com critérios maiores e menores, porque existem critérios para o diagnóstico, porque todo mundo agora começou a achar que tem doença do silicone. É a moda também. E não é, existem critérios. Então, a pessoa tem que ter dor articular, pode ter febrícula, dor de cabeça, assim, alguns sintomas. E aí eu tirei de 2 que realmente muda até a aparência, porque a pessoa sofre, ela tem uma resposta imunológica que acaba judiando do organismo. Mas enfim, a grande questão é que o silicone foi tido como vilão na década de 70, porque o FDA, a agência americana, proibiu, porque parecia que tinha uma relação com câncer. Isso caiu por terra, foram feitos vários estudos e até hoje sabe-se que não tem relação com câncer. Pois bem, há mais ou menos 8 anos começou a aparecer um tipo de câncer de tumor, que é um tumor que toda vez que a gente coloca um corpo estranho no organismo, até o filme de Bang Bang, quando o indivíduo tomava um tiro, se a bala ficar lá, o índio tirava, porque senão morria, não morre nada. Se a bala fica lá, o organismo ele cria como se fosse uma bolsa plástica em volta para isolar esse corpo estranho. E na prótese não é diferente. Ele cria o que a gente chama de cápsula, ele isola do corpo, porque aquilo é estranho ao corpo. E o que aconteceu? Nesse período, há 10, 12 anos atrás, começaram a ser identificaram primariamente 5 casos no mundo de um tumor nessa cápsula, né? Até então, as pacientes todas conheciam, já tinham ouvido falar da cápsula, porque existia um negócio que chamava contratura capsular, que era a rejeição do silicone, que isso, com o desenvolvimento da prótese, saiu de níveis de 12% de incidência, que não é muito alto, mas é alto para a gente, caiu para 2%, hoje está em 0,5%, ou seja, é bem baixa a incidência dessas contraturas. E não se sabe por que a pessoa tem. Tem algumas teorias, etc., mas ninguém sabe muito bem. Então, nessa cápsula, de alguns pacientes identificaram esse tumor, que se chama, um linfoma de células gigantes, né? Que é um tipo de linfoma, tá? A LCL do inglês, é um linfoma que dá nessa cápsula, e identificaram 5 casos no mundo. Até então, falaram, olha, estavam na cápsula da prótese, então deve ter relação com a cápsula, com a prótese. E aí fizeram um estudo e chegaram à conclusão que realmente tinha relação com alguns tipos de prótese. Na ocasião, a incidência era 1 para 14 milhões, baixíssima. Esse tumor tinha uma incidência baixa até então, até as próteses, até começarem a aparecer esses casos. Então, 1 para 14 milhões. Para você ter uma ideia, um raio na cabeça é 1 para 18 milhões. Então, é raro, né? E aí, o que aconteceu? Começaram a fazer uma investigação e viram que alguns tipos de prótese tinham uma incidência maior. Aí começou a aparecer casos no mundo inteiro. Então, algumas próteses foram tiradas de mercado, as próteses macrotexturizadas, que estavam
que são muito ásperas, que estavam mais relacionadas com esse tipo de câncer. As outras não. Continua se colocando normalmente, né? Existe uma prótese, que é uma prótese de poliuretano, que até onde eu sei o Brasil é o único país que é permitido colocar, que eu particularmente não gosto de colocar. Há cirurgiões que falam que é de alta adesão. Realmente ela tem uma adesão, mas ela cai junto com a mama. Então essa é conversa fiada, dizer que ela fica fixa, né? Ela gruda no tecido mamário e esse é o grande problema. Como ela tem um revestimento de poliuretano, ela promove uma reação inflamatória crônica e aí pode, porventura, desenvolver um linfoma desse tipo. Então, a prótese não tem relação com câncer, né? Os casos que poderiam ter, essas próteses, hoje não existe no mundo próteses macrotexturizadas, hoje são micro ou nanotexturizadas, que é o que a gente usa e não existe mal nenhum que essas próteses possam provocar. Feito, meninas, tá vendo? Falei, cola na mãe que é sucesso aqui. Eu tive uma experiência pessoal num hospital municipal daqui de Rio Preto, onde logo no dia que eu estava lá, minha mãe fazendo uma cirurgia, era dia de... Como chama? Quando faz mutirão de recuperação mamária. Reconstrução. Tinham 4 meninas de 28 anos. Sim. Apenas uma tinha sido autorizado pelo hospital, porque agora é uma lei, né, federal, sim, né, Arnaldo? Tem que fazer e tem que sair de lá. Apenas uma saiu de lá com uma prótese ínfima para o tamanho do corpo dela, porque o hospital dizia que ela só conseguiu porque ela entrou judicialmente. As outras 3 saiu de lá mutilada. Então, e olhando aquela menina que conseguiu com medida judicial, eu não sei, a gente ainda discutia, a mãe dela ficou muito tempo comigo, ela falou, eu não sei o que é pior, ver ela sair sem nada e depois partir para uma reconstrução, ou ver ela sair do jeito que ela saiu, porque você vê que não é do tamanho dela, era uma prótese muito pequena, só para falar, olha, fizemos, viu? Bom você tocar nesse assunto. A gente tem que, até agora nós estávamos falando de cirurgia plástica estética. Existe um segmento na cirurgia plástica que, infelizmente, que eu tenho a minha formação foi construída em cima da cirurgia que nós dizemos reparadora. Hoje, a maioria dos cirurgiões plásticos mais jovens, inclusive ex-residentes meus, infelizmente não se interessam e talvez nem saibam fazer cirurgia reparadora. Por quê? Porque financeiramente é complexo. O SUS paga muito pouco, mesmo os planos de saúde pagam muito pouco, e a estética não tem cobertura, a estética tem que ser particular. Mas enfim, dentro da cirurgia reparadora, uma das cirurgias que eu faço, e você vê, Rio Preto tem 100 cirurgiões plásticos, talvez 4 façam, é a reconstrução de mama pós-câncer. É uma cirurgia ingrata para o cirurgião, porque os resultados, como é uma cirurgia de uma certa forma agressiva localmente, você tem que retirar toda a mama, e aí o ambiente para reconstrução é um ambiente hostil, é difícil, há muitas complicações. Então, geralmente os cirurgiões não gostam de fazer. Contudo, é uma cirurgia muito gratificante, né? A gente faz e você acaba tendo, por pior que seja o resultado, não são resultados bonitos, como na estética às vezes a gente obtém, mas você acaba resgatando para essas mulheres algo que na concepção feminina e social tem uma importância fundamental, né? Não só na função, mas no aspecto de feminilidade. A mama é um símbolo de feminilidade. Então, quando você não tem mais esse símbolo, quando você perde um pouco da tua autoestima. Então é importante. É claro que você viu um caso que a prótese está pequena, às vezes o processo de reconstrução ele tem que ser feito muitas vezes em etapas. Ah, tá. Então, às vezes, naquele momento o que era possível era colocar uma prótese pequena. Só que qual que é o problema? Você falou, o Sistema Único faz a cobertura e etc., mas é claro que os refinamentos possíveis depois, nem sempre o paciente consegue. Já foi feita a reconstrução. Isso, a mãe isso dessa menina que conseguiu a
a medida, né, cautelar, ela ainda questionou o hospital, porque quando eu estava com essa resistência, e não vai fazer, só vai fazer a cirurgia, ela falou, gente, eu pago a prótese. Quanto é? Não, porque o SUS paga R$ 1.700 da prótese, isso não cobre, a gente não vai. Ela falou, eu pago a prótese. Mas aí aquilo que a gente que conhece um pouquinho de SUS, né, Arnaldo? Como que eu justifico depois? Não pode. Eu não posso. Ou eu faço o serviço completo, ou eu não faço. Não então pode. não tinha motivo para não fazer, né? Ainda que com a prótese menor. Mas a hora que eu olho aquelas meninas, não que para uma mulher com mais idade seja mais fácil, ou seja, né? Agora, se eu olhar para uma menina de 28 anos, Arnaldo. E olha, a incidência em jovens está aumentando de forma geométrica, em progressão geométrica. Assim, é um aumento grande em pacientes. A gente não sabe bem o porquê, se é por mudança de hábitos alimentares, se é algum tipo de radiação, não se sabe bem. Eu sei que antigamente câncer de mama era paciente acima de 50 anos, né? Hoje não, eu tenho pacientes como essa, eu tenho pacientes de 24 anos com câncer de mama, que você tem que fazer cirurgia radical. E o problema é que quanto mais jovem, mais agressivo é o tumor. Geralmente essa regra em todos os tumores, né? Casamento de uma, né, da Amanda, de 20. Então, paciente jovem. Aí eu vou contar essa história, é uma história curiosa em relação à prótese. Essa paciente minha, quando ela fez 18 anos, eu coloquei uma prótese de mama. Ela não tinha nada de prótese, ela era medrosa, ela é extremamente sensível. Eu brinco com ela que eu vou mandar ela para o concorrente, porque você não consegue relar, ela tem dor. E eu coloquei a prótese quando ela tinha 18 anos, 17 para 18 anos. E aí, há um tempo atrás, ela voltou, prestes a casar, com o casamento marcado, com um diagnóstico de tumor de mama. Ela tinha 10 anos depois, 28 anos. E aí o que aconteceu? Tiramos a prótese e fizemos a mastectomia, tirou toda a glândula e colocamos a gente chama de expansor para colocar outra prótese. É uma bolsinha que a gente vai enchendo para colocar outra prótese. Ela só descobriu o tumor graças à prótese. Então você vê por quê. Primeiro porque ela tinha um tumor numa região que não é tão frequente. Geralmente os tumores, 80% dos tumores, eles são aqui em cima, externamente em cima. Ela tinha um tumor aqui interno e baixo, que é raro. E o tumor dela, ela percebeu, ela foi palpar e ela sentiu o tumor. Por quê? Porque o tumor, como a prótese estava por baixo da mama, o tumor não conseguia crescer para baixo, então ele ficou palpável, ficou mais fácil de dar o diagnóstico. Então conseguimos dar um diagnóstico precoce, fizemos a cirurgia, até na ocasião ela ia casar, eu fui no casamento dela, fez questão, porque ela ficou tão contente da gente ter resolvido, ela acabou casando sem cabelo, foi muito bonito, muito emocionante o casamento. Então, nesse caso, a prótese acabou ajudando no diagnóstico. Nem sempre é assim, mas é só um exemplo que, porque põe prótese pode ter dificuldade. É claro que o melhor é você fazer a rotina, um ultrassom. Geralmente, jovens, a gente prefere ultrassom do que mamografia, né? Mas, em algumas situações como essa, a prótese pode, inclusive, ajudar no diagnóstico. Uma outra coisa que a gente percebe hoje, que acaba sendo atribuída à cirurgia plástica, que são essas mudanças faciais, o que eles dizem de harmonização, que para mim não existe nada de harmonização, que a cirurgia plástica não faz, em tese, não faz isso, né? O cirurgião plástico sério, ele faz a harmonização facial, mas harmoniza, não faz os exageros que a gente tem visto. Sim. Né? Da mesma forma, eu acho que isso é uma moda e já está começando a se reduzir. Sabe? Eu percebo no consultório. Percebo também que as pessoas começaram a perceber que a rede social é habitada por todos os tipos de gente, como o planeta Terra é. Não é diferente disso. Entretanto, antigamente, para você obter uma informação precisa, uma informação técnica, você tinha duas opções. Ou você ia comprar livros técnicos,
Não existia rede social, vamos pensar assim. Ou então você ia consultar um especialista. Hoje em dia, não. Você dá um Google, você vai ver alguma coisa. Ou você vai ver no Instagram, ou no Facebook, sei lá o que mais, no TikTok, todas essas. Você vai ter informações, e na maioria das vezes de profissionais de saúde, profissionais que se dizem cirurgião plástico, informações muitas das vezes inverídicas, né? Só com cunho financista. E eu tenho percebido no meu consultório, porque eu não trabalho com rede social, eu faço às vezes alguma publicação mais da minha dedicação acadêmica, com alunos, etc. Eu não faço pré e pós, eu não faço isso. Não me atrai isso. Talvez porque eu sou mais velho, não sei porquê. Mas eu tenho percebido que os pacientes estão percebendo que está misturado o joio com o trigo. E aí está perdendo um pouco a credibilidade. Porque também está acontecendo uma coisa com esses cirurgiões plásticos, que se criou um modelo, para que eles se apresentem, para eles serem comercialmente viáveis. Sim. Então eu tive uma paciente recente que passou em 7 antes de passar comigo. E aí ela acabou operando comigo, sentiu mais confiança, sei lá quais os motivos, ela disse isso, mas depois da cirurgia o marido, num retorno, me disse: doutor, nós passamos em 7 e olha que coisa curiosa. Eu olhei para minha esposa e falei: olha, isso não está certo. Por quê? Dos 7 que eles tinham passado, 5 seguiam o mesmo padrão. Uma calça curta, sem meia, um sapato bico fino, um cinto com o nome de alguém, de grife, e um paletó, e aí ia na porta e falava assim: bem-vindo. O marido me disse isso. Alguns na clínica tinham estacionamento na frente, desses 5, hein? E 3 tinham um Porsche parado na placa escrito médico, vaga do médico. E é verdade, os coachings hoje, para o indivíduo ser atrativo comercialmente, ele tem que fazer isso. Então ele filma ele andando com paletó e tudo, aí ele faz coisas miraculosas, um absurdo. Só que, você vê, ele virou e disse para mim, falou: doutor, eu vi aquilo, eu falei: você viu que é a mesma coisa, até levantar e ir na porta e falar: bem-vindo, é a mesma postura. Ou seja, é um padrão. E é o mesmo produto que eles estão entregando para o mercado. Exatamente. É igual aquela clínica famosa lá que a gente tem em São Paulo, né? A gente não pode falar nem de João, porque é advogado aqui, senão depois não tem quem faz a defesa. Mas é aquilo, você olha em todas as fotos do portfólio da clínica, todas aquelas lipos HD, parece uma foto só. Parece uma pessoa só. É a mesma barriga, o mesmo abdômen. Não que eu não quisesse um daquele, mas o meu médico aqui, ele fala que... Não, mas é isso, é essa produção de... Aí a gente tem uma Virgínia da vida, né? Que todo mundo se espelha. E as pessoas falam assim: porque eu quero um abdômen da Virgínia. A menina tem 21 anos, Arnaldo. Ela teve 2 gravidezes, mas ela tem 21 anos. Meu Deus, gente, como assim? Jeito, exatamente. É claro, isso é outro fator. Por isso que eu disse, as pessoas são diferentes e as pessoas têm idades diferentes, pele diferente, tem tudo diferente. E aí você tocou num assunto que também estava mais na moda, né? E até um residente me perguntou, ele ia num congresso americano, aí ele falou: doutor, o que eu compro para fazer lipo? Porque, olha, tem o laser, tem o Vaser, tem o Renuvium, tem o Body Tight, tudo aparelho para fazer lipoaspiração. Eu disse, ele está lá em Marabá, eu disse para ele: compra todos, compra todos. Mas é muito caro, é $500 mil. Não tem problema, não é só para você divulgar, porque todos fazem a mesma coisa. Eles vão inventando um por mês. Eles vão inventando um aparelho por mês, porque a indústria precisa vender. Precisa agregar valor. Então, cada dia inventa um que faz a mesma coisa, que esquenta. Esquenta e retrai a pele. Não, para retrair a pele tem que queimar. Queimadura. E aí, esse que queima dá complicação, tem necrose, perda de tecido. Eu viajei para uma cidade aqui no Brasil, um ex-residente, que ele usa esses aparelhos, e uma paciente europeia, magra, ele foi usou esses aparelhos. Eu acho que, como a paciente era muito magra, a gordura acabou queimando de dentro para fora, ela perdeu toda a pele do abdômen, aí ele me pediu para ir ajudar a fazer um enxerto de pele. Enfim, não é isento de complicações. E a indústria quer vender. Qualquer indústria. Eu estava dizendo hoje para a Juliana,
Mesmo a indústria farmacêutica. Nossa. Tem muita gente que vive diabética pegando a insulina, a tradicional insulina no posto de saúde sem nenhum problema. E aí agora inventaram a insulina que não dá liposdistrofia, que não sei o que libera, que custa uma fortuna. É claro, a indústria tem que pesquisar e tem que agregar valor no seu produto, mas o indivíduo vive tomando a insulina da unidade de saúde. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu, particularmente, eu não sou adepto a esses tipos de aparelho. Eu faço minha lipoaspiração, bem como nunca fui adepto dessa lipomarcação, que hoje muita gente, já teve uma moda, muita gente está deixando de fazer, porque você imagina, você vai criar na gordura uma forma que seria do músculo, os gominhos do abdômen. O que acontece? A gordura fica na pele, a pessoa engorda, fica um gomão ao invés de um gominho. O buraco muda de lugar, porque você faz um buraco. Então tem casos, a pessoa envelhece, a pele fica flácida, ela fica toda emburacada. Ela fica, talvez fique bonita, definida. E é isso, eu quero agradecer ao Dr. Arnaldo Almendros e a todos vocês que ficaram até aqui conosco. E hoje encerramos este episódio, mas já deixando com gosto de quero mais. Pois precisamos abordar outros assuntos tão importantes quanto tais como valores, recuperação, cobertura de planos de saúde, se existe ou não, forma de pagamento, enfim, tudo aquilo que precisamos saber após as explicações técnicas apresentadas com maestria pelo Dr. Arnaldo. E para vocês que chegaram até aqui, eu preciso pedir que curtam esse vídeo, comentem, encaminhem, inscrevam-se no canal, porque senão o Gilvan briga comigo. Muito obrigada e até o próximo.